Você que trouxe a sua Bíblia linda, seja ela em aplicativo ou uma Bíblia tradicional, abra aí no livro de um dos profetas que eu mais gosto. Como eu amo ler esse profeta que Deus levantou no período de cativeiro. Profeta Isaías, capítulo 38. Versículos 1 até o 6. Isaías, capítulo 38. Versículos 1 até o 6. Você pode depois também acompanhar na sua casa. Se você marcar ou anotar e depois ler com mais atenção, né, a história por completo. Você pode acompanhar também nos podcasts da vida, que nós temos também o Spotify, para você acompanhar. Os cultos são gravados, lançados na plataforma do áudio, né? E também tem os vídeos no canal do YouTube. Você pode marcar pessoas, indicar para pessoas, para que elas possam, de repente, ouvir e assistir o que você assistiu aqui. Tem a página no Instagram, que é @iaquepenínsula. Deixa eu ver o que mais tem. Até aquele que tu falou de foto, mas eu nem sei usar aquilo, meu irmão. Não tá? Eu nem comecei, tu já acabou? Então... Isaías capítulo 38, versículos 1 até o 6. Se porventura você está procurando e encontrou, diga amém. Se você não trouxe Bíblia ou não trouxe nenhum aplicativo no seu telefone, você pode procurar acompanhar com a gente na projeção, tá bom? Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e fez o quê? E orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? Coloca a mão no coração. Senhor, essa é a tua palavra, que é verdadeira e poderosa. Nós te pedimos que essa palavra possa ser semeada e encontrar um terreno fértil no nosso coração. No nome de Jesus, que tudo aquilo que se levantar para tentar nos roubar, seja um cansaço, desânimo, preocupações, inquietações, aflições, que aquilo que se levantar para tentar nos roubar de receber o que o Senhor tem para nós, que caia por terra e seja repreendido em nome de Jesus. Cumpre o teu propósito e o teu querer, e através de tudo que o Senhor operar nessa noite em nós e por nós, dá glória ao teu santo e bendito nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, e todos aqueles que concordam digam amém. Pode sentar no teu lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Para poder chegar com você aonde eu quero chegar bem especificamente, eu preciso bem da tua atenção para que você consiga compreender o que Deus quer falar com você, visto que uma das coisas que você veio fazer aqui nessa noite foi orar. Eu sei que nós viemos aqui dar para Deus o nosso louvor e a nossa adoração. A gente veio aqui dar a nossa gratidão para Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Mas nós também viemos orar aqui porque nós temos necessidades que só Deus pode suprir, sim ou não? Todos nós. Todos temos alguma necessidade que pessoas não têm condição de providenciar a solução, que ajuda externa pode até ser bem-vinda, mas não surte efeito nenhum. Necessidades que só mesmo Deus, pelo seu infinito poder e graça, tem condição de estender na sua mão, fazer operar. E nós queremos muitas coisas. A gente começa a pensar das nossas necessidades, começa a querer muita coisa. Eu quero uma bênção para minha casa. Mas também eu quero para minha família. Mas também eu quero para o meu emprego. Mas também minha saúde, tal, que eu vou dizer. Mas meu emprego, misericórdia. Mas minha vida financeira, essa é que precisa, porque isso aqui...
está um inferno destruído isso aqui. Aí você começa a pensar e começa a analisar e a perceber que você quer muita coisa, que é o normal. Nosso coração anseia, aspira por muitas coisas, né? Só que a verdade é assim, como nós temos dificuldade com o que nós queremos. Como nós temos dificuldade, e a gente até parece criança às vezes, que a gente quer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente começa a orar por uma coisa, já lembra de outra, começa a bagunçar toda essa nossa questão de trazer para Deus de oração o que a gente quer e o que a gente deseja. Só que entende bem, o que a gente deseja, aquilo que a gente deseja, acaba sendo um fruto, um alvo das nossas escolhas e das nossas decisões. Não é? Você deseja alguma coisa, aí você vai ter que escolher e decidir para poder, naquele emaranhado de necessidades, né, destacar-se aquilo que você espera receber. E algumas escolhas pelo que queremos, elas baseiam-se em um sonho que nós temos, em um desejo no nosso coração, pode ser até um capricho, não fique de repente pesado, mas é porque eu sonho com isso aqui, mas eu sei que é bobagem isso aqui, né? De repente alguma coisa que você queria tanto na tua vida alcançar, ou viver, ou ter, e para as pessoas pode parecer um capricho, mas para ti isso é a realização de um sonho. Então, não diminui os desejos do teu coração pelo julgamento de A, B, C ou D. Deus sabe das coisas do teu coração. De repente, o que você deseja pode ser um sonho, pode ser só um desejo mesmo comum no coração, pode ser um capricho, que isso aqui... Por exemplo, eu particularmente, quando era criança, eu sempre gostei de carros. E meu pai tinha um Corcel. Aí, assim, para a época, não é que era um carro ruim, mas não era um carro bom não, gente. Aí eu ficava olhando os carros que tinham. 2 me chamavam muito a atenção. Escort XR3. Conversível. Alguém nesse tempo? Tá bom, bando jovem. Tá bom que você não lembra. Tá bom, hein? Uhum. E outro que me chamava a atenção era o Cadete GSI conversível branco. Alguém lembra? Nossa, eu olhava aquilo já na assim, infância e adolescência. Eu babava, falava, meu Deus, esse carro é o carro. Ah, se eu tivesse. Eu olhava para meu pai, na época ele tinha mudado de carro, já era um Chevette. Eu olhava o Chevette, eu olhava os Cadete, eu olhava o Chevette, eu olhava aquelas Paraty que tinham 4 portas. Nossa, gente, quando saiu o Escort Guia. Nossa, eu tô antiquado hoje, né? Mas é porque eu lembro que isso me deixava assim um coração querendo ter, desejando ter. Aí esses dias eu pensei, gente, eu vou começar a juntar, fazer uma poupança, porque quando eu estiver no ponto eu vou comprar um Escort XR3 conversível. Eu nem falei para ti, né, cara? Mas eu falei, eu vou me organizar porque eu quero um Escort. Eu não sei o que fazer, porque é um carro velho, né? Não tem nem graça, mas é porque eu quero. Isso é o que? É um capricho, gente, porque eu tenho um carro para poder dirigir e andar onde eu vou, só que eu quero XR3. Mas é um capricho. Aí você pode pensar, mas que bobagem, que besteira, que isso aqui não é nada. Só que são coisas que só Deus sabe como a gente desejou em um momento da nossa vida, não é? E não pense você que Deus não conhece, não sabe disso não, viu? Porque até isso ele torna realidade, diga amém. De repente o que a gente deseja pode ser fruto de uma emoção, pode ser uma necessidade temporária, ou pode ser assim uma enorme vontade de ter aquilo. Agora entenda uma coisa, a nossa fé, a nossa oração feita com fé e a nossa vida de obediência ao Senhor, essas 3 coisinhas aí nos levam a alcançar muitas das coisas que nós desejamos. E não vemos em nós condições de alcançar pelo motivo de limitação que for. De repente eu não tenho como alcançar isso que o meu coração deseja, que é um capricho, ou que é um sonho, ou que é um desejo do meu coração. Eu quero muito, mas por mim mesmo eu não tenho como conseguir isso. Aí quando é alguma situação que é muito grande, que é muito inalcançável para você, que é praticamente fruto de um milagre, ou de um agir muito grande de Deus, o que você faz? Você pega as tuas escolhas, as tuas decisões, e você submete tudo a uma oração. Não é assim que você faz?
Quando você não pode, quando você não consegue, quando você se vê limitado a fazer, a ser, a alcançar, a conquistar, o que você faz? Você ora: Deus, eu coloco na tua mão para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa mover a sua mão, para que o Senhor possa, por graça e misericórdia, de repente abrir uma porta, porque eu mesmo não tenho condições nem possibilidade de fazer isso. Aí você pega aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que é uma escolha que você pretende tomar, porque vai fazer diferença na tua vida, você submete tudo à oração. Quem já fez isso ou faz isso? Eu, todo tempo, gente, todo tempo. Deus, eu te peço, abençoa aquilo, Deus abençoa aquilo outro. A gente está nessa questão de reforma aí do local para poder mudar. Eu oro de baixo e falo: Deus abençoa, Senhor, se o Senhor quiser que seja assim, abre a porta para que seja. Se o Senhor não quiser que seja assim também, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa levantar pessoas, que o Senhor possa fazer o pessoal que fornece os materiais ter o coração bem voltado para a gente, que dê desconto para nós. Eu não quero nada, 80% está bom, Pai. Toca nos corações, né? Alcança com graça e favor. Você varão, porque são coisas que você não tem como alcançar, mas, gente, é impressionante como isso acontece, como Deus faz coisas que você não tem como explicar, a não ser agradecer. Sim ou não? Coisas que Deus faz, meu Deus, isso aqui era um sonho, era um desejo, eu não sabia que podia ser. Aí Deus realiza, torna aquele sonho, aquele projeto do coração, Ele torna uma realidade, e não tem como duvidar que foi Deus que operou. Não tem. Por isso, cuidado com o que você, ou como você, coloca as suas orações diante de Deus. Cuidado. Por quê, pastor? Pelo simples fato de que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Ah, pastor, mas Deus livra? Deus ouve e Deus honra, porque tem coisas que nós insistimos pedindo, Ele de todas as formas dá sinalizadores, mas nós insistimos. Então, como Ele é fiel à palavra dEle, Ele honra a tua fé, honra a tua oração. Aí na hora você recebe, quebra a cara: meu Deus, por que o Senhor deixou? Meu irmão, ainda bem que eu não sou Deus. Que esse é um tapa em cada muleira. Porque as pessoas insistem, Deus mostra, Deus revela, Deus assim, sabe, olha isso aqui, você quer mesmo? Eu quero, porque depois muda. Eu quero, porque depois o Senhor transforma. Eu creio no vosso poder, ó majestade. Aí depois quebra a cara e não sabe por que quebrou. Quem me entende aqui, diga amém. Pois é, por isso, tão importante quanto orar é saber como orar. Tão importante quanto você orar e falar com Deus, é importante você saber como orar, para depois não adquirir complicação para a tua própria vida. Se você me compreende, em nome de Jesus, diga amém. E eu preciso que você compreenda isso, para depois alguma coisa acontecer e você não falar: olha, o pastor não me disse nada, porque, meu irmão, eu não vou estar nem lá. E também não culpa o diabo. Esse diabo nojento, até falei domingo, esse diabo ele se levanta, ele nunca mais sentou, porque na verdade a pessoa ele só se levanta. O diabo se levantou, está lá o bicho com a canela seca o tempo todo, porque ele nunca mais sentou, só para trazer na vida alheia. Então desencana, porque tem coisa que não é fruto da ação do nosso inimigo não, tá? Isso é escolha nossa, que a gente vai colher o que a gente plantou. Amém, meu irmão? Por isso, preste bem atenção que não é só orar, mas como você ora. Então, dentro desse contexto, eu vou destacar aqui a figura do profeta Isaías, que quer dizer: Yahvé é a salvação, o Senhor é a salvação. O profeta Isaías foi um profeta levantado em um tempo de exílio muito complicado do povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo uma situação que para eles era muito desagradável e desconfortável, que era sair da sua terra, deixar a sua casa para ser subjugado por outra nação e por outro povo, morar numa terra que não é a sua, com costumes que não são os seus. Só que, embora estivessem longe de casa, vivendo uma situação adversa, Deus nunca os deixou, porque Deus é desses. Ele pode te colocar numa situação de deserto, mas Ele não te abandona no deserto. Uma coisa é te deixar no deserto, outra coisa é te abandonar no deserto. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Seus filhos estudam, você vai deixá-los na escola, não é? Você os abandona lá, você os deixa lá, sabe onde eles estão, porque depois, no momento exato, você volta para buscá-los.
Deus não abandona ninguém em deserto nenhum. Deus deixa a gente lá, sabe onde estamos, sabe o que precisamos e sempre providencia aquilo que é necessário para a gente conseguir sobreviver em tempos de prova. O povo estava lá no deserto, numa situação complicada e adversa, e Deus levantou alguns profetas. Um profeta era para o povo mesmo, que andava no meio da multidão, e um profeta era o dos palácios, que era o profeta Isaías. Ele tinha muito contato com a nobreza e com a realeza. Deus o levantou para isso, porque Deus tem gente em todo lugar. Isso é impressionante. Deus tem gente em todo lugar. Não pense você que não tem, porque tem. Em todo lugar. Isso é impressionante, né, gente? Você chega num lugar, você pode ficar até meio que deslocado. Se você falar alguma coisa, alguém, você também é cristão? Sou. A gente está em todo lugar, todo lugar. É em caixa de supermercado, é em loja de shopping, sendo segurança, sendo proprietário, sendo funcionário. Todo lugar tem gente de Deus. Porque Deus não deixa nenhuma esfera desassistida dos seus representantes, amém? Isaías era aquele dos palácios que ia lá para poder falar com o povo. E ele é contemporâneo de um rei chamado rei. Isso. Gente, esse rei era o cara, era um homem muito de Deus. Inclusive, em 2015, foi encontrado um selo do rei Ezequias, que foi até comprovado. Os estudiosos lá, os pesquisadores e também os... Esqueci o nome desse povo que escava, gente. Arqueólogos, né, comprovaram, né, as evidências disso. Encontraram o selo de Ezequias. Para você ter ideia de quem era Ezequias e da retidão que esse homem apresentava enquanto vida com Deus, a Bíblia fala lá bem assim, olha. Sobre Ezequias, tá? Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Esse é Ezequias. Enquanto ele reinou, entenda bem, enquanto ele reinou debaixo da direção, temor e em obediência a Deus, ele foi um dos melhores reis que a nação de Judá teve. E a Bíblia fala que enquanto ele reinou em obediência a Deus, em temor a Deus, não houve nenhum como ele, nem antes e nem depois. Ou seja, gente, ele é pesado ou não? Já pensou? Deus fala para você, isso aqui é minha serva Neide. Aí a senhora, lá para 2050, falece. Aí Deus fala, essa é minha serva Neide, que partiu para a glória, mas depois dela e antes dela não houve ninguém igual. Isso é pesado, né, gente? Isso aqui é o Rafael, meu servo. Não valia nada. Mas quando começou a servir a Deus, antes dele, depois dele, não houve ninguém. Gente, isso é muito forte de Deus se referir a alguém, né? Enquanto ele estava debaixo dessa orientação, direção e temor a Deus, era assim que a Bíblia se referiu a ele. Aí Ezequias, ele adoece de uma doença mortal. Não se sabe qual, se supõe, né? Porque a nossa cabeça roda pensando em doenças mortais. E a Bíblia deixa claro que Deus o deixou totalmente ciente de tudo. A Bíblia fala que nós lemos, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, o que Isaías disse para ele? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Gente, você imagina, você está lá, nossa, tomar esse remédio, fazer essa cirurgia, vou me preparar porque ainda tenho muita coisa para viver, aí vem um profeta, falou, não, tu não vai viver, não. Deus mandou aqui eu te dizer que é para tu arrumar tuas coisas, doa tuas roupas, doa tuas joias, vê para quem que vai teus órgãos, porque tu vai morrer. Gente, isso é assustador, mas ao mesmo tempo é confortador, porque você está sendo avisado antes de alguma... Não, Deus, eu não quero receber essa notícia, Pai, particularmente o Senhor não precisa falar nada para mim, até porque nem eu quero ainda, Senhor. Mas já pensou se você está na sua casa hoje lá assistindo seu Netflix e um anjo vem na porta da sua sala, olá, boa noite, homem de Deus. Daqui para dezembro
Gente, o que você faz? Sério. Eu gravo um story. Muito obrigado, porque eu estou praticamente, é uma pré-despedida. Porque se Deus dá o recado, é porque Deus vai cumprir, né? Quando Ezequias ouviu isso, eu acho que a reação dele foi a que seria de todo mundo. Ele se apavorou. Ele ficou apavorado porque a gente geralmente espera receber de Deus notícias de cura, notícias de renovação, notícias de restauração, notícias de vitória, notícias de restituição. Só que a gente não entende que quando as notícias não são boas aos nossos olhos, podem ser boas aos olhos de Deus. Você me entende, irmão? A gente não quer ouvir coisa ruim para a gente, só que de repente aquilo que é ruim para a gente, para Deus é a melhor solução no momento. Ezequias se desesperou, ele fez uma oração, quando o profeta falou com ele, o profeta saiu, ele se virou para o lado da parede, da cama dele, e ele falou o seguinte, e disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora, de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo, ele tinha condições de falar o que ele falou, porque tudo isso ele fez, porque tudo isso ele foi, porque tudo isso ele viveu. Essas são as ruínas do palácio de Judá, onde possivelmente foi o lugar de onde ele reinou. Ele fez essa oração virado para a parede da cama dele e falou, Senhor, eu fui correto, eu fui direito, Senhor, eu te servi, eu procurei te obedecer, eu procurei ser fiel ao Senhor, e começou a chorar muito, muito, muito. E eu digo para você, Deus ouve as nossas orações. Eu falava com alguém e parece que para essa pessoa com quem eu conversava, a oração era um recurso bom, mas parece que não era poderoso nem válido. Porque a impressão que dá é que quando você ora, você não está fazendo muita coisa. Eu estou só orando, eu estou parado no meu quarto orando, eu estou dirigindo orando, eu estou na igreja orando, só que a situação que eu estou passando precisa de alguma coisa logo agora, eu me sinto muito parado quando eu só oro. Meu irmão, você não tem noção do que acontece quando você ora, o céu inteiro se movimenta em seu favor. Deus começa a agir de maneiras que nem a gente compreende e sai. Por isso eu digo para você, não considere a oração como o último recurso. Ele é o primeiro e o mais eficaz. Porque Deus ouve. Eu não sei que sistema é esse que acontece. Só que eu posso orar aqui por alguém que está lá em Xangai. E na mesma hora essa pessoa receber algo de Deus. Alguma coisa acontece que quando eu falo aqui, você fala e você ora, atravessa esse teto aqui de gesso, meio feio, chega lá no altar. Atravessa todos esses andares desse hotel. Atravessa o primeiro céu. Atravessa o segundo céu. Atravessa o terceiro céu. E em algum lugar, Deus lá de cima ouve. Ele ouve. Eu comentava com vocês até de um pastor amigo nosso. Eu sempre comento isso porque para mim é um dos maiores exemplos que eu tenho de que Deus ouve oração. Ele foi fazer uma visita na casa de umas irmãs, aquelas irmãzinhas de idade que nem peca mais, elas estavam lá orando. As bichinhas nem têm mais pecado. Aí ele foi lá, sentou numa poltrona, enquanto as irmãs estavam orando tal, ele teve um infarto. Mas foi aquele infarto que não dá tempo de nada. Fulminante. E literalmente morreu. E eu confio no que ele fala, porque ele é um homem muito, 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 muito de Deus. Muito de Deus. Ele jamais mentira sobre algo tão sério. E ele fala, não sei se tem isso no YouTube, não sei, vou até procurar para marcar os irmãos. Ele fala que ele só lembra que ele estava, chegou num lugar onde a temperatura era agradável, ele não sabe exatamente onde era, o que era, não soube definir, não soube explicar, não soube o que era. Ele falou que ele viu muitas pessoas indo e vindo, correndo, subindo, descendo, e tinha um homem no centro que dava ordens, você vai para cá, você vai para lá, você desce aqui, você não sei o quê. Aquele homem dava as ordens para todo mundo que corria e fazia tudo. E ele pensou, será que esse homem é Jesus? Eu não sei, porque eu não conheço ele, eu vou até lá. Aí quando ele se aproximou, ele falou que antes de ele abrir a boca para falar alguma coisa, aquele homem falou, ele, oi, você vai ter que voltar. Ele, não, mas eu não quero voltar. Eu falei, você não quer voltar? Eu perguntei, você não queria voltar não? Sem coração.
Ele, Bruno, não sei dizer, a gente não sente esse vínculo forte, sentimental, emocional. A gente lembra das pessoas, só que a gente não sente vínculo nenhum forte, sabe? Que não esteja ligados a ninguém. E lá a sensação de paz é tão boa, há uma paz tão boa, a sensação no coração da gente é tão boa que a gente não quer voltar, não. E ele falou, você vai ter que voltar. E eu disse, não, eu não quero. Ele falou, você vai ter que voltar. Mas por que eu vou ter que voltar? Aí ele falou que Bruno, ele fez assim. E nisso que ele fez assim, é como se abrisse um buraco assim nas nuvens. E lá de onde eu estava, eu via lá embaixo a sala das irmãs. E eu via o meu corpo de lado na poltrona, que eu tinha morrido. Só que o mais interessante é que você via que estava muito longe, mas a voz delas era como se estivessem caixas e alto-falante no lugar que eu estava, porque elas estavam lá orando e a gente ouvia. E ele falou, você vai ter que voltar por causa disso aqui, ó. Aí eu parei para ouvir e as irmãzinhas orando, Senhor, a tua palavra fala para a gente que o que duas pessoas pedirem concordando aqui na terra, o Senhor ligaria no céu e seria feito conforme o coração dessas pessoas deseja. A tua palavra fala que o que duas ou mais pessoas, quando duas ou mais pessoas se reunirem em teu nome, ali o Senhor estaria. A tua palavra fala que, olha, o que vocês pedirem no meu nome, crendo, vocês vão receber. A gente está aqui pedindo para o Senhor essa graça. Traz o nosso pastor de volta, que ele possa ressuscitar. Ele ouvindo isso, acho que a cara dele... Ele falou, então você vai ter que voltar. Não, eu não quero, pai. Só lembro que ele caiu, desabou e estava no corpo dele, deu um estalo muito grande no peito dele. E as irmãzinhas, glória a Deus, ele voltou à vida, glória a Deus. Imagina a cara dele. Depois a gente conversa. Ele foi para o hospital. Eu sei que depois disso ele nunca mais sofreu do coração enfermidade nenhuma. E quando eu ouvia isso, me chamou a atenção inúmeras coisas, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de Deus ouvir nitidamente a voz das pessoas aqui onde elas estavam. Era claro aos ouvidos do Senhor, era claro naquele lugar, a nossa oração vai para algum lugar, chega, alguém ouve. Por isso não se limite a orar e não tenha, eu não vou orar, eu não sei como orar, eu não posso orar. Você pode e você deve, porque a oração move a mão de Deus. Aí você vê essa situação de Ezequias, você vê que Deus estabelece um compromisso sério de honrar uma vida comprometida com Ele, porque Ezequias era comprometido com Deus. E Deus estabelece compromisso sério de honrar pessoas que têm um compromisso com Ele. E quando eu falo compromisso, não é simpatização. Existe essa palavra? Simpatia, eu quero falar simpatização. Obrigado. Não é um compromisso de pessoas que simplesmente acham Jesus legal, mas é um compromisso de você querer fazer e viver como Ele te orienta a fazer e viver. Isso não está ligado à igreja, isso não está ligado à religião, isso está ligado à pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo. Isso é ter um compromisso com Ele. Você vê que Deus sempre responde uma oração feita com fé. E fé é a coisa que mais sofre interferência na vida da gente. Você acorda com a fé desse tamanho, o dia acaba com a fé lá embaixo. E você sabe que é assim. Você acorda fedorento. Alguém fala alguma coisa, abala você, você fica logo desanimado, abatido com o que você lê, com o que você ouve, porque a fé da gente é bombardeada o tempo todo. Deus sempre responde uma oração que é feita com fé. Diga amém. E uma oração de fé pode mudar o curso dos acontecimentos, porque Deus falou, você vai morrer. Ele ora com fé e suplica, com autoridade, com propriedade no que fala. Aí a oração dele muda o curso dos acontecimentos, porque Deus fala, tudo bem, então agora vai ser diferente. Deus ouviu a oração de Ezequias, diga amém. Por isso, o aviso importante que eu digo para você, que é sério e urgente nessa noite é: tenha cuidado em como você ora. Como é que você tem orado? Vamos lá. Quem tem orado pela sua família? Beleza. Quem tem orado por alguém específico, alguém que é bem mala. Tá. Quem tem orado pela sua vida profissional, por favor? Tá. Vida financeira? Tá. Vida espiritual? Importante, tá? Orado por essas coisas. Quem tem orado pelo seu casamento? Quem tem orado para ter um casamento? Né? Pensa bem.
Né? Eu não sei como é que você tem orado, mas presta atenção, Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de tudo em tudo. Se você quer saber um exemplo profundo de oração, Jesus dá. Ele é o nosso maior exemplo em tudo. Quer ver? Leia comigo uma oração que você sabe muito bem. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu o reino, o poder e a glória de para sempre. Amém. Você percebe a partezinha que está bem destacada aí, que eu até coloquei umas setas? Qual é a parte que está numas setas aí? Como nos céus. Não só nessa hora. Teve uma hora lá no Jardim do Getsêmani, que nós fomos esse ano, e quem vai viajar no que vem vai. Pastor, não sei se eu vou. Vá. Como é que eu vou, pastor? Pague e vá. Como é que eu pago, pastor? Opções. Rim. Vale 600 mil. Um só funciona bem. Córnea. Pastor, uma córnea, com um olho eu vejo. Lindo Israel, lindo Jerusalém. São várias as opções, tá? Que você pode se deter para poder... Se a crise é grande, um rim, uma córnea, já chega lá. Valeu a pena essa viagem. Eu não aguento vocês, gente. Eu não aguento. É umas coisas que vêm na minha cabeça que eu não sei onde é que sai. Sai, Senhor, sai. Aqui. Lá no... Imaginei aqui. Domingo entra um monte de irmão caolho. Paz, pastor. Como é a igreja? Qual é que é isso? Aquela dos piratas. Ai, meu Deus, aplaude a Jesus, por favor, para poder canal escrever aqui. Lá no Jardim do Getsêmani, Jesus estava naquele lugar com muita aflição, porque lá que ele foi capturado para ser preso e ser crucificado. Só que lá, em toda a agonia, suando gotas de sangue, que é um processo comprovadamente possível, chamado hematidrose, suando gotas de sangue com muita aflição e muita agonia, ainda assim, Jesus, no jardim do Getsêmani, pouco antes de todo o seu sofrimento, lá o Evangelho de Lucas coloca assim para a gente, todo mundo lê comigo junto, 1, 2, 3, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa foi a oração de Jesus no Getsêmani em toda a sua aflição. Aí eu quero que você comigo, toda a igreja, atentamente, tá, com uma voz forte que é para acordar a gente. Eu quero pedir que você leia comigo a oração que Ezequias fez. Todo mundo junto, 1, 2, 3. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Agora para e compara com a oração que Jesus fez. Lê para mim a oração que Jesus fez, que nós vimos agora há pouco. Todo mundo junto? Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, olhando isso e comparando, o que Ezequias deixou de mencionar aqui? Oi? Ele deixou de mencionar a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, segundo o que diz Romanos 12, 2. Ele fez uma oração sem considerar colocar que seja feita a tua vontade, só que ele tinha propriedade quando orou, ele tinha autoridade quando orou, e Deus responde às nossas. Deus concedeu para ele uma resposta sim ou não? Ele falou: você vai viver por mais quanto tempo? Pois é. Isso é bênção?
É bênção? Viver por mais 15 anos foi a derrota do rei Ezequias. A pior coisa que poderia ter acontecido foi ele ter vivido por mais 15 anos. Porque nesse espaço de 15 anos, Ezequias se tornou orgulhoso, prepotente, começou a estabelecer aproximação com os povos inimigos e levantou postes ídolos. Nesses 15 anos, ele se perdeu completamente. Nesses 15 anos, ele se desvirtuou. Nesses 15 anos, ele perdeu o rumo. Nesses 15 anos, ele se desorientou. Ele ganhou 15 anos e perdeu a salvação e a vida eterna só por não saber como. Se você perceber o que nós vemos aqui nessa noite, a nossa visão é limitada, mas a de Deus não é limitada. Quando Deus propõe alguma coisa que para nós pode ser horrorosa, pode ser perda, pode ser derrota, pode ser choro, pode ser pranto, é porque os olhos dele já conseguem contemplar o que os nossos não conseguem. Você só consegue ver hoje e agora, e só consegue ver o que está aqui dentro desse lugar. E olhe lá, se você for cego como eu, ainda vê mal. Só que Deus vê o que está aqui, o que está lá fora, o que está na rua. Deus vê a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Deus vê todas as coisas em todo o tempo, em todos os dias. A Bíblia fala, os olhos do Senhor estão sobre toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ele vê o hoje, o ontem e o amanhã. Se Deus fala alguma coisa que para você, meu Deus, não deixa, meu Deus, não permite, meu Deus, você sente que Deus está falando isso, orientando para que seja assim, direcionando para que seja assim, e você fica insistindo que não, entenda bem. Algumas situações a gente sente e deixa claro que Deus conta com a nossa oração para mover a mão dele e alguma coisa acontecer. Não me refiro a essas. Me refiro a situações que claramente você vê que é um embate muito grande da sua parte, em aceitar, receber e conceber o que Deus tem falado como vontade dele para a sua vida. Então, todas as vezes que você orar, nunca deixe de mencionar o quê? Meu irmão, presta atenção nos sinalizadores, porque Deus fala através deles. Você fala, Deus abre porta, Deus opera, Deus transforma, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus está ouvindo, só que você também está convivendo com situações fora do seu lugar, desajustadas, mas Deus não pode mudar. Deus pode mudar quando as pessoas permitem que ele entre e faça a mudança dele. O que é que eu faço, pastor? Meu irmão, se você quiser, tenta, vai. Não deu certo. Você já sabia meio que disso antes. Sim ou não? Sim. Entenda que algumas perdas não são perdas, mas livramentos de Deus. E algumas pessoas passam pelo que passam porque precisam passar por isso, então não atrapalha Deus de agir. Você ora pelas pessoas, aí Deus começa a trabalhar nas pessoas, aí ele fala, meu Deus, não deixe a pessoa passar por isso, Pai, porque é muito doloroso, oh, Pai, tem misericórdia, mas tem que passar para melhorar. Aí você ora, aí Deus trabalha, aí você desora. Você percebe? A gente coloca na mão de Deus, aí Deus começa a trabalhar, só que Deus não vai falar o que Ele vai fazer. Aí quando aquelas pessoas que a gente chama começam a passar por uma situação de aperto e prova, não, Deus não deixa, não, Pai, não permite, oh Senhor, salve essa pessoa, oh meu Pai, meu irmão, deixa, está passando por isso, porque precisa passar por isso. Isso é a maneira de Deus agir e tratar essa pessoa, então não atrapalha Deus. Algumas pessoas, Deus fala tocando no ombro, oh meu querido, a pessoa acorda. Algumas ele dá um tapinha, a pessoa acorda. Alguns é um bogue. E alguns é um porrete. Pá! Opa! É assim ou não, gente? Sim. Então deixa Deus tratar com as pessoas, porque só Ele sabe como tratar com as pessoas. Ele sabe quem é quem nesse jogo todo da vida. Então, se você ora por pessoas, elas passam por situações que você se preocupa, se aflige, Deus não permite, Deus não deixa, deixa porque é Deus trabalhando na vida delas. Segura firme. E sempre confia na vontade de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Para resumir esses itens, eu coloquei 3 lâminas práticas para que você guarde isso. Se você orar e colocar Deus, mas que seja feita a tua vontade, não se assusta, não se apavora, não fica agoniado, não fica inquieto, não fica aflito, e aprende que, lê para mim todo mundo junto? Nem tudo que você perde é uma perda, ponto final.
Não é não, gente. Ai, mas ele... não. Eu amo ele. Como que eu vou viver assim? Eu estou acostumado. Mal acostumado. Me deixou. Não. Deus quer mudar o coração. Eu sei que Deus quer. Aquela história que eu já falei para vocês, que até o pastor, esqueci o nome dele, comentou. Mas chegou, pastor, tem um homem lindo, maravilhoso, que é o homem da minha vida. Eu sinto que é um recado de Deus, uma resposta de Deus. Ele é perfeito, ele é bonito, ele é crente, ele é temente a Deus, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele é educado, ele é cortês, ele é gentil. E existe? Existe, é ele. E a gente vai se casar. É de Deus? Não é de Deus, eu sinto que é. Não tem nada fora de lugar, Deus trabalha, Deus opera no que está fora de lugar, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Só tem um detalhe, pastor, qual? É uma coisa que eu vejo que é um pouco fora de lugar, que eu vejo que ele bate na mãe dele. Aí o que o senhor acha, eu caso ou não? O pastor o quê? Claro, casa. Tá bom, da mãe apanhar, agora é tu. Cá entre nós, mau filho vai ser bom marido? Não tem como, gente. São coisas que Deus vai falando, esclarecendo, falando com você. Aí de repente você ora, Deus, eu coloco esse relacionamento nas tuas mãos, o meu futuro, a minha vida. Aí foi embora, sumiu, pastor, me bloqueou das redes sociais, eu não sei o que. Ai meu Deus, se eu for morrer, não morre não, minha irmã, porque nem tudo que você perde é uma perda. Você me entende? Sim, eu sei que sim. 2, nem tudo são perdas, algumas coisas são. Deus fez foi te livrar dessa boca, minha irmã, porque isso era uma trepeça. Esse emprego era a porta para o inferno. Esse trabalho era perdição para você. Essas companhias não eram nada de Deus. Essa viagem não era o que Deus tinha para a tua vida ainda. Essa promoção que você fez, todos se preparando, se organizando, mas não aconteceu, pastor, deixa, Deus sabe o que Ele está fazendo. Se a tua vida está na mão dEle, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, se não acontecer como você espera, como você quer, acalma o teu coração. Deus, eu até me preparei, mas sabe, Senhor, se assim o Senhor quis, amém. Porque eu que não vou discutir com aquele que vê o meu amanhã e o meu futuro. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quando você ora, Deus faz a tua vontade, não questiona quem Deus afaste da sua vida, porque Ele pode ouvir conversas que você não consegue ouvir. De amigos maravilhosos que de repente não são tão amigos assim. De pessoas que te querem bem na tua frente, mas não te querem tão bem assim. E você não tem como saber. Mas Deus, gente, ninguém engana Deus não. Por isso, quando você orar, pode ser assim aquela coisa que você mais deseja no seu coração. E às vezes vai ser difícil falar, mas de repente assim, sabe, Deus, só o Senhor sabe como eu estou sonhando, planejando, querendo, assim, sabe, desejando lá no mais profundo do meu coração. Eu entrego na tua mão, mas pode não ser o que a gente quer. Quem já orou por alguma coisa e contou que estava tudo certo, mas na hora não foi? E você? Você é o diabo. O diabo é moleque. Ele está lá fazendo o quê? Pulindo o chifre. Eu? E você fica, né? A gente começa, gente, se a tua vida está na mão de Deus, quem vai decidir? Tudo que você orar, você tem que acabar como? Seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem tem alguma coisa para orar nessa noite? Tá. Pode orar o que você quiser. Como é que você vai acabar?
Se pudesse ser a minha, pai, tá. Mas se não, eu não queria mesmo. Tem que ser feita a vontade dele, amém? Fique em pé no teu lugar. Ai, Jesus. Tem coisa que a gente quer tanto, não é, gente? Sim ou não? Mas será que Deus quer? Se Ele não quer, porque o que Ele está me marcando, pastor? Não, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Por isso a gente aprende. Quem aprende isso, lamenta menos. Não deu certo, graças a Deus. Sumiu, graças a Deus. Eu não tenho mais quem beijar. Graças a Deus. Pastor, esse emprego, esse pessoal nojento não armou para me tirar e eu perdi. Foi injusto, pastor. Graças a Deus. Graças a Deus. Em tudo dê graças a Deus. Você entende o porquê disso, gente? Ezequias era um homem maravilhoso. Se tivesse morrido, não tinha feito bobagem. E Deus sabia que aquela era a hora. A gente teima. Cuidado, porque Deus ouve as nossas orações. Vamos orar? Você vai colocar para Deus um monte de coisa. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Deus, eu creio que Tu ouves as nossas orações. Em algum lugar o Senhor está sentado no seu trono de glória, e tudo que a gente fala aqui dentro dessa sala de hotel que se torna uma igreja toda quinta e domingo, atravessa essas paredes, esse teto e chega até aí. Chega até aí. Nós não duvidamos em nada disso. Isso é muito sério, porque se o Senhor ouve orações, cabe a nós saber o que colocar nessas orações em palavras. E às vezes nós somos tão confundidos com o que nós queremos, porque o que nós queremos a gente imagina que é o melhor para a gente, mas nem sempre é. O que nós queremos, Deus confunde a gente, porque num primeiro momento parece a solução de todos os nossos anseios, só que a gente não sabe o que vai ser depois, não sabe. Então a gente coloca o que a gente deseja para o Senhor aqui nessa noite,
Pessoas que oram por situações familiares, que esperam do Senhor uma solução, uma decisão final. Elas sabem o que elas querem, nós sabemos o que nós queremos diante disso, só que a gente não sabe se é a tua vontade. Pessoas que colocam situações profissionais, Deus, quanto ao seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, que envolve pessoas que podem ser cordiais ou não, que podem ser amáveis e afáveis ou não. Aí o nosso coração se confunde, a gente às vezes pede: Deus, me tira daqui, ou não, Deus, não me tira daqui, ou Deus, tira essa pessoa, ou não, Deus, transforma essa pessoa. Como orar numa situação dessa? Às vezes nós nos confundimos. Pessoas que oram pela sua vida financeira porque de repente elas querem expandir e querem crescer e querem romper, mas não conseguem de repente enxergar que não estão preparadas para romper como esperam na sua vida financeira, na sua vida financeira, porque romper na vida financeira vai afastá-las de ti, da sua família, e não conseguem nem ver nem perceber. Aí por isso não rompem nas suas vidas financeiras. Questões que nós colocamos para ti, que nós nem sabemos qual é o melhor proceder ou qual é a melhor solução. Então nós colocamos a nossa oração para ti nessa noite, em palavras, tudo que o nosso coração deseja, tudo que a nossa mente expõe para ti em palavras, em oração. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe dos desejos do coração de cada pessoa que se encontra aqui. Nós oramos ao Senhor, nós apresentamos para o Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem poder para operar, para agir, para fazer, para criar aquilo que nem existir existe. O Senhor tem poder para libertar, para transformar, para mudar a realidade. O Senhor tem poder de mudar o curso das coisas, como mudou o curso de Ezequias, que havia sido determinado que ali morreria, mas o Senhor ouviu a oração dele, concedeu mais 15 anos de vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso a gente coloca tudo em oração, mas te apresentando tudo em oração, todos nós encerramos apenas de um jeito: mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que seja feito como o Senhor quiser. É o que a gente quer, é o que a gente deseja, é o que a gente espera. Aí de repente não ser como a gente espera, quer e deseja, pode nos assustar, pode nos inquietar, pode nos afligir, pode nos deixar ansiosos, mas nos faz lembrar pelo teu Espírito Santo, que é aquele que nos faz lembrar das tuas palavras, nos faz lembrar que seja feito como Deus quer, não como eu quero. Então mesmo nessa situação que não foi como eu esperava, sem nem entender e nem querendo muito, eu dou graças, porque a vontade dele ainda é a melhor. Ele sabe aonde esse rio vai desembocar, ele sabe como isso tudo vai ser concluído, ele sabe o fim das coisas antes de elas terem terminado. Ele é Senhor. Por isso, diante de tudo aquilo que foi apresentado em oração, em clamor, em pedido, em súplica, nós fechamos, Deus, como igreja, como pessoas que te servem, como cristãos. Em uma voz só nós te pedimos, todos, que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, assim nós oramos. E quem concorda com isso, diga amém. Coloca a mão no coração, fala comigo: Senhor Jesus, o Senhor sabe de tudo o que eu preciso. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Por isso, por mais que eu ore a Ti e te apresente com fé os meus pedidos, as minhas necessidades, que seja feita, acima de todas as coisas, a Tua vontade. Essa é a minha oração, no nome de Jesus.